já deu 15 horas, né? Então vamos começar aí o MegaCons. Esse aqui é o MegaCons de número 154. E hoje a gente tem como convidado meu amigo professor Amin, né? Ele vai falar para a gente sobre um assunto bastante interessante, é um assunto avançado, mas é um assunto bastante falado e importante para a conscienciologia. O professor Valdo já falava desse assunto da cosmoconsciência desde o Projeções da Consciência, da Projeciologia, que ele já trazia esse fenômeno como importante para a gente estudar. Então, eu queria só lembrar para quem está aqui de primeira vez, o MegaCons é um debate, na verdade, é um grupo de estudos em que a gente estuda alguns temas da conscienciologia, principalmente aqueles que o professor Valdo trouxe no Léxico de Ordo Pensatas e no Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, que foram os últimos tratados que ele escreveu, né? A gente aqui, então, fica bem à vontade para fazer perguntas, para fazer colocações. Eu queria lembrar também que, às vezes, a gente fala alguns termos mais avançados ou algumas nomenclaturas menos utilizadas, então a gente pode ficar bem à vontade para perguntar se não entender algum termo, se tiver algum nome que a gente não entenda. Tá? O professor Amin vai explicar todos para a gente. Então, pessoal, eu já deixo vocês para o professor Amin para explicar para a gente aí a cosmoconsciência. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Agradeço aqui o convite do Eduardo, né, para participar aqui desses debates do MegaCons, que são sempre debates avançados. Agora, sim, esse tema da cosmoconsciência, à primeira vista, ele pode parecer assim meio mateológico, ou pré-mateológico, como o Eduardo gosta de chamar, né? Parece que tem uma coisa assim muito distante, mas na verdade eu penso que não é, porque a cosmoconsciência ela tem vários níveis e vários graus, né? Desde aquela magna cosmoconsciência de evoluciólogos e serenões, até, vamos dizer, mini expansões da consciência que todos nós podemos ter. E eu penso o seguinte, a maioria de nós, em termos de escala evolutiva, nós estamos ali entre 40% e 50%, não é isso? A maioria já está chegando aí na desperticidade, outros que não estão tão quase. Então, se nós estamos aí 40%, 50% na escala evolutiva, significa que nós estamos mais ou menos na metade do caminho do serenão, ou do serenismo, né? Então, por que a gente não pode ter, nem que seja lampejos, de experiências já mais avançadas? Mas isso o professor Waldo fala que é possível, que a gente pode começar com mini expansões, essa cosmoconsciência também é chamada de expansão da consciência, ou iluminação, que os orientais gostam de chamar, samadhi, que os indianos gostam muito de chamar. Então, no nível que nós estamos, é possível que a gente possa experimentar algum nível de cosmoconsciência, né? Que é o fenômeno, a cosmoconsciência magna é colocada como a maior experiência da consciência, maior experiência do ser humano. Sempre é colocado como o top de lucidez, de vivência, de experiência, né? Acima até da pangrafia. Então, eu acho que está na hora da gente enfrentar esses assuntos um pouco mais avançados, porque vários tabus, se vocês forem olhar aí a Conscienciologia, muitos tabus caíram. Quem lembra lá no começo da TENEPS, quando não tinha ainda o manual da TENEPS, e já tinha no Projeciologia, ninguém fazia TENEPS, né? O professor Valdo colocava que era só para quem sentia manifestações parapsíquicas ostensivas, então todo mundo ficava meio assim com o pé atrás de fazer TENEPS. Aí ele lançou o manual da TENEPS e popularizou, né? Mesmo que a pessoa não tenha parapsiquismo, não tenha semipossessão, ela vai, ao longo da TENEPS, ela vai se desenvolvendo. Então, e outros assuntos, né, que eram tidos como tabus, a própria desperticidade, né? Quem se lembra que era, no mínimo, 20 anos de TENEPS, ele chegou a falar que era depois da OFIEX, depois ele falou que era antes da OFIEX, e depois ele popularizou popularizou não, mas ele disse que é possível, né, que a astrofísica disse que é possível, em 3 anos, nós, intermissivistas, podemos alcançar a desperticidade. E olha, a desperticidade é metade do caminho do serenismo, né? Já é muita coisa, né? E tem também a pangrafia, embora a cosmoconsciência é colocada como ainda o top, ainda está acima da pangrafia, ninguém falava muito de pangrafia, né? Aí o Hernani Brito, ele começou uma dinâmica da pangrafia, né? Ainda não, está engatinhando, mas pelo menos ele está enfrentando, né? A gente está começando a
a enfrentar esses assuntos mais avançados. Então, eu penso que está na hora da gente também começar a pensar na cosmoconsciência como algo viável para o nosso nível. Não precisa ser aquela cosmoconsciência magna, né? Assim, exultante, como ele coloca, mas a gente pode ter no nosso nível, né, lampejos de expansão da consciência, mini expansões da consciência. Eu pelo menos penso assim, mas vamos ver o que vocês acham, né? Porque não é fácil falar dessa experiência, é uma experiência realmente, como eu falei, a mais avançada, então ela é muito transcendente, mas eu acho que está na hora da gente começar a enfrentar esse assunto e não também ficar colocando, como a gente fala, deixa isso aqui para frente, está muito longe, né? Eu acho que já a gente pode experimentar, nem que seja, como eu falei, lampejos, né? Então, essa é a ideia. Tem uma definição aí que está no verbete do Cosmoconsciência, no livro Projeciologia. Mas é uma definição que, se vocês forem ver, ela assusta um pouco, né? Deixa eu ver se eu consigo... Não tem como eu compartilhar aqui, né? Tem? Então, eu vou compartilhar aqui. Então, essa aqui é a definição clássica, está no verbete Cosmoconsciência, e ela está um pouquinho modificada em relação ao que está no Projeciologia, principalmente essa parte final. Então, a cosmoconsciência é a condição ou percepção interior expansiva. Deixa eu ver, o meu aqui não está... Vocês estão vendo bem aí? Agora apareceu aqui. Então, a cosmoconsciência é a condição de percepção interior expansiva da consciência através do mental soma, quanto ao cosmos, a vida e a ordem do universo, com exultação intelectual e cosmoética impossível de se descrever. Quando o ser lúcido sente a presença viva da tudologia, aqui ele mudou esse final aqui, em relação do projeciologia. Sente a presença viva da tudologia e se torna uno, coerente no fluxo ortopensênico das realidades e para-realidades ao modo de unidade indivisível. Então, a gente olhando essa definição aqui, parece uma coisa assim, meio, né, assim, tá longe, mas essa aqui é, como eu falei, é a experiência máxima do ser humano. A gente pode ter flashes, né? Então, aqui, ó, nessa ortopensata, que está aqui no paper que vocês receberam, eu destaquei aqui que ele fala, olha, no início do processo do serenismo, podem ocorrer lampejos do megafenômeno da cosmoconsciência. Então, ele está deixando claro que é o nosso caso, nós estamos no início, nós estamos aí na faixa de 40%, 50%, então, nada impede que a gente tenha mini expansões da consciência ou até expansões da consciência, né? Então, essa é a ideia da gente debater aqui, tem um verbete, né? O professor Walter falou. Aqui tem um livro clássico, né, que chama Consciência Cósmica, do médico canadense chamado Richard Buck. E o professor Waldo sempre falava que esse livro era o livro mais importante, o livro mais abrangente sobre a consciência cósmica. Vocês estão vendo o livro, então, né? Está aparecendo aí para vocês? Em amarelo, sim, aham. Não, está aparecendo a pensata. A frase, está isso, perguntando a frase. Isso. Vou compartilhar direito aqui no livro. Apareceu agora? Sim, apareceu. Esse livro que o professor Waldo sempre falava que era
o melhor livro, o livro mais completo, foi esse médico canadense, um psiquiatra canadense chamado Richard Buck, escreveu lá no começo do século passado, 1900 e pouco, 1901, ele escreveu esse livro. Ele teve uma experiência de cosmoconsciência, de consciência cósmica. E ele descreve no livro dele várias pessoas que ele acha que tiveram consciência cósmica. Né? É uma abordagem boa, mas eu ainda acho assim que ela tem algumas coisas estranhas. Parte o começo daquela definição que o professor Valdo deu lá, de exultação, de se sentir uno com o universo, ele tirou desse livro aqui, né, das ideias desse livro. Mas tem algumas coisas desse livro que ele é assim, meio estranhas. Por exemplo, ele fala que o Balzac teve cosmoconsciência. E o professor Valdo falou claramente que o Balzac era uma pessoa totalmente desorganizada, que não teve cosmoconsciência nenhuma. Então, assim, a gente fica meio com o pé atrás, até que ponto ele compreendeu a fundo essa questão da cosmoconsciência e qual foi o nível de cosmoconsciência que ele teve. Ele só teve uma experiência na vida toda. Tá? Ele mesmo relata que foi uma expansão que ele teve, mas só uma. E ele fala lá de várias pessoas que tiveram, né? Inclusive outros escritores, o Walt Whitman, que eu também acho tudo meio assim duvidoso, mas vale a pena a gente ler, mas é assim, para se questionar. Mas esse é um livro clássico, essa edição em português está esgotada, acho que você quem quiser só vai encontrar, acho que em inglês. Mas, a partir disso... Olha, o livro pode ser encontrado em PDF na internet, em português, tá? Mas o livro, estou dizendo físico, não se encontra mais. Manda para a gente, César. Manda para a gente no grupo. Desculpa. Tudo bem, eu posso colocar lá, sem problema. Obrigada. Mas aquilo que eu falei. O livro físico é muito difícil mesmo. Em português. Em inglês tem. Você encontra até na Amazon. Tá? Encontra ele. Mas é como eu falei, você tem que ler esse livro aí com muito, muito bom senso. Está descompartilhado? Já o meu não está aparecendo. Viu? Não, eu acho que você tem que descompartilhar tudo, né? Sair lá em cima. Eu coloquei aqui para interromper. Agora foi. Agora foi, né? Então é isso, gente. Aí nós podemos abrir agora para ver. Eu também tenho muitas dúvidas sobre esse assunto. Não é um assunto que é fácil de debater. E eu vou contar com a ajuda de você e do Eduardo também, que tem assim, uma certa experiência nesse assunto. E eu queria ver vocês aí, o que vocês têm a dizer sobre isso. Se vocês já tiveram algum arremedo dessa experiência, se vocês já arranharam alguma experiência assim. Lembrando que o professor Valdo coloca como essa experiência magna como uma projeção de mental soma. Não é toda projeção de mental soma que produz uma cosmoconsciência, mas é por meio da projeção de mental soma que se atinge essa questão de cosmoconsciência magna. Mas é como eu falei, né? A gente pode ter mini expansões, né? Até mesmo você projetar de psicossoma, você pode ter uma expansão da consciência. E lembrando que o professor Waldo também coloca numa das pensatas aí, que a gente pode ver qual, que esse é o máximo de lucidez da consciência. Essa experiência proporciona o máximo de lucidez da consciência. Então, quando a gente fala de lucidez, vamos dizer, o referencial, o 100% de lucidez, é essa experiência. Isso significa o quê? Que todos nós, por mais lucidez que tenhamos, enquanto não vivermos essa experiência, temos uma lucidez que não é o top de lucidez. Isso implica no quê? Que esse percentual de lucidez que a gente não tem faz com que a gente tenha ainda uma ilusão da realidade. Por isso que até no Projeciologia o Valdo cita a questão de Maia, né? Maia, os orientais falam muito, né, que é o mundo da ilusão. Então, como essa experiência é o top de lucidez, é o máximo de lucidez, enquanto a gente não tiver essa experiência assim, em sua plenitude, nós temos um percentual de não lucidez que implica no percentual de ilusão, ou seja, ainda nós não temos uma visão da realidade total. A nossa visão da realidade vai ter sempre uma certa limitação.
isso faz com que a gente tenha um nível de ilusão com relação à realidade proporcional ao nosso nível de lucidez, que no fundo é o nosso nível evolutivo, é o nosso nível da escala evolutiva. Tudo bem, pessoal? Agora A eu mim, gostaria de ouvir vocês. posso? Vai Tá lá, Eduardo. ótimo. Não, assim, eu achei bem elucidativo e didático, né, a sua exposição sobre um assunto que é difícil, e uma coisa que eu penso, a mim, é que quanto mais avançado o parafenômeno, mais difícil de você saber realmente se você teve ele, né? Eu penso da seguinte forma: você ter alguns sintomas e algumas sinaléticas, né? A Sandra está aí para ajudar a gente. Algumas sinaléticas, por exemplo, de ectoplasmia, às vezes são iguais, né? Muita gente sente daquele jeito, e quando você tem aquele conjunto de sinais, você fala, eu tive uma ectoplasmia, isso está bem definido. Agora, já na consciência, não, porque ela é extremamente, primeiro, sutil, né? Às vezes você tem ali variações que acontecem só dentro da sua intraconsciencialidade e não em nenhum outro lugar. E uma coisa, né, que a gente estava conversando antes de começar, muitos desses relatos de cosmoconsciência que tem na literatura, se você for olhar, primeiro que a pessoa ela ficou emocionada quando teve. Muitos desses relatos, principalmente na Índia, do Samadhi, a pessoa termina a cosmoconsciência chorando, em lágrimas. Então, aonde fica essa lucidez toda que aumentou e já foi para o buraco? Então, eu vejo assim, existe uma certa confusão, nossa mesmo, de percepção, de conseguir classificar o que é a cosmoconsciência, o que é, por exemplo, uma mega euforização, o que é uma exaltação energética, né? O que é uma simples expansão da consciência menor. Se você não tem aquele parâmetro de saber o que é de fato, fica duvidoso. Você não sabe se o que eu chamo de cosmoconsciência é a mesma coisa que o Amin chama, é a mesma coisa lá que o Yogi da Índia chamou. Então, eu vejo que a dificuldade, né, Amin, está muito nessa questão de você comparar itens que são muito subjetivos, muito sutis entre pessoas diferentes. Eu vejo que é isso mesmo, né? Mesmo porque você vê, o próprio professor Valdo, ele teve dificuldade de descrever a experiência lá no Projeções da Consciência, né? O último capítulo que ele fala da consciência livre, ele falou que ele não tem palavras para descrever aquela experiência, né? Porque foi uma coisa que transcende até a nossa compreensão intelectual. Então, se é difícil descrever com palavras, fica difícil a gente estabelecer esses parâmetros. Porém, tem aqueles básicos, né? Eu vou contar duas mini experiências que eu tive, né? Uma foi quando eu estava estudando muito no Projeciologia, essa questão do mental som, da consciência cósmica, né? Então, eu estava imerso naquilo, eu estava estudando, assim, Projeciologia, e lia os livros que tem lá no rodapé, né, dos capítulos que falam sobre mental soma, projeção de mental soma. E depois, uma noite, eu cheguei a ter, assim, eu me vi fora do corpo, falei, poxa, não estou vendo forma nenhuma, não estou percebendo forma, não estou sentindo emoção, meus pensamentos estão tranquilos. Aí falei, acho que eu estou projetado de mental soma. E aí começou a dar aquela sensação de, eu não sei descrever, bem-estar, expansão, sei lá o que é, mas aí apaguei. Eu acho que eu não estava preparado para aquilo, e aí daí para frente não sei mais o que aconteceu. Aí uma segunda experiência, essa aí faz muito tempo, uma segunda experiência que eu tive foi na TENEPS, essa mais recente. Estava lá na parte final da TENEPS, eu estava numa descoincidência bem profunda, e eu comecei a sentir, assim, tipo uma pacificação, um bem-estar que eu nunca tinha sentido antes. É aquela história, você vai descrever com as palavras que você conhece. Então, para mim, é pacificação, bem-estar. Os pensamentos não estavam turbulentos, eu estava assim numa calmia total mental. Que o pessoal chama, né, de um silêncio autopensênico, vamos assim dizer, mas totalmente assim sem repressão, né? Era tranquilo aquilo, era um estado bem tranquilo. E eu me sentia assim vou descrever como um bem-estar, mas não emocional, que eu nunca senti. Esse já durou um pouco mais, eu creio que foi alguns minutos. Aquele lá da projeção, para mim, foi alguns segundos, mas eu não tenho noção. Então, assim, é difícil estabelecer parâmetros, mas aí vai naquilo, né, que até a questão da sinalética, a Sandra fala, né?
você tem os seus padrões médios de referência, vamos dizer, padrão homeostático de referência. Se o negócio começa a diferir muito, né, a se distanciar muito, pelo menos você começa a desconfiar de que sua lucidez está aumentando. É como a gente estava comentando antes, né, do debate, até pode ser até uma projeção de psicossoma, pode dar uma expansão da lucidez, porque dá, né? Tem projeções de psicossoma que a sua lucidez se expande de forma assim muito ampla. E a questão dos cons, da recuperação de cons, né? A gente lá no extrafísico, mesmo de psicossoma, já tinha uma lucidez, em tese, né, em geral, já tinha uma lucidez bem maior, uma consciência mais expandida do que a gente tem aqui no restringimento. Então, aqui, isso também pode ser uma referência para a gente. Mas eu concordo com você que estabelecer parâmetros para uma experiência que transcende até o intelecto, transcende, assim, vamos dizer, a nossa compreensão intelectual. Quer dizer, o paracérebro, o mental soma, talvez eles até tenham os parâmetros dele, mas nós que estamos acostumados a usar os parâmetros cerebrais, intelectuais, a gente tem dificuldade de descrever, como esse próprio pessoal aí que passa por essa experiência tem dificuldade de escrever, né? Eles falam, não, você tem que experimentar, não adianta eu falar nada. Mas eu vejo essa também como uma dificuldade. E aí, quem mais gostaria de comentar? Temos perguntas aqui. O César Lamin tem uma pergunta. Deixa eu ver. O Antônio tem uns comentários para fazer, né? Esse livro do Burke, né? A gente vai lendo ele, ali fala alguma coisa sobre a vida dele. Ele é uma pessoa fora de série, né? Sobre todos os pontos de vista. O camarada pintava e bordava, né? Assim, no bom sentido, né? Então, a gente vê, então, que não é qualquer pessoa que vai conseguir essa experiência. Tanto é que ele mesmo só conseguiu uma vez. Teve um curso que eu fiz ano passado, aqui eu não lembro mais qual foi a instituição, nem lembro mais o nome da pessoa que ministrou, né? É uma pessoa conhecida aí da Conscienciologia, um rapaz jovem, que se interessa também por essas pesquisas de mental soma, né? E ali ele falou muito sobre essa pesquisa esse trabalho do Burke, né? Então, dois pontos que eu lembro que ficaram marcados, que ele falou assim, que a experiência de cosmoconsciência é uma experiência de transbordo, tá? Ou seja, você vai enchendo seu mental soma, sua mente, né? Sistematicamente, com leitura, com reflexão, vai fazer alguma dinâmica, alguma técnica e fica ali horas e horas, eventualmente dias, trabalhando aquilo ali. Chega uma hora que é como se o mental soma, né, o paracérebro, transbordasse, transbordo. E aquilo ali é a experiência cósmica, né? Ou de cosmoconsciência. Então, esse parece um aspecto importante para o fenômeno, para a ocorrência dele. E outro aspecto que parece que é importante é o amparo. Aparentemente, no nosso nível evolutivo, que ninguém aqui é serenão ainda, né? A gente, para ter essa experiência, precisa ter a interferência de amparadores extrafísicos, que vão chegar lá e vão dar o start no processo para a gente. Então, em função disso, né, hoje tem algumas pessoas na Conscienciologia que pesquisam, né, técnicas, né, que possam ser aplicadas em laboratório, em algum curso de campo, para que a pessoa possa tentar ter essa experiência, né, que seria uma coisa excelente, né? Agora, um dos motivos pelos quais talvez a gente não tenha experiência, né, é que ela pode ser, para nosso nível evolutivo, ela pode ser assim, se você começar a ter muita experiência assim, você pode ficar meio alienado da vida intrafísica. Tal como a projeção consciente já pode fazer isso, né? Como o Valdo Vieira coloca lá no livro Projeciologia, o projetor tem muita projeção, começa a se alienar da vida e daqui a pouco vem um recesso projetivo, para ele não se alienar totalmente, né? Da mesma maneira, essa experiência de cosmoconsciência, se a pessoa tiver muito, 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 ela pode ficar alienada, não querer mais saber de mais nada, só ficar aquilo ali, que é uma maravilha, realmente, né? Mas, primeiro, a gente tem que ter uma, pelo menos, né? Para depois se preocupar, né? Em ter várias, né?
Enfim, não acho que seja necessário nenhum grande atributo para que a pessoa tenha experiência, certo? Acho que qualquer pessoa, qualquer um de nós aqui, se dedicar, né, pegar um período, separar, estuda primeiro o assunto, separa aí uma semana aí da sua vida, não, essa semana eu vou tentar ter experiência, use as técnicas, né, para estimular, aumentar o sono, estudar, falar, discutir sobre o assunto, claro, né, tem que ter a ajuda dos amparadores extrafísicos, acho que está ao alcance de qualquer um. Quem sabe a gente não consegue, né, na conscienciologia, criar uma metodologia, né, para ter essa experiência, né? Se a gente conseguir fazer isso, seria ótimo. Eu gostaria de comentar algumas coisas que você falou aqui, né? A cosmoconsciência pode ser atingida dessa forma que você falou, que vai saturando, assim, aos poucos, gradativamente. Vamos dizer, o usual. Mas tem casos, até no Projeciologia, o professor Valdo coloca, que ela pode se dar de forma abrupta. Ele coloca lá isso bem claro. E a gente vê, né, o Eduardo deve saber aí, tem vários relatos aí dos orientais que eles têm de forma abrupta. Né? Não é assim, abrupta nessa vida, né? Claro que a gente não sabe o histórico passado dela, né? Provavelmente já deve ter mexido. Mas nessa vida tem casos de atingir essa experiência de forma abrupta, né? E o professor Waldo coloca que essas duas são possíveis, essas duas formas. Tanto essa forma mais gradativa como a forma abrupta. Quanto à questão da alienação, na minha visão pessoal, isso é só uma opinião, se a cosmoconsciência provoca alienação, para mim não foi uma cosmovisão plena. Porque se ela amplia a lucidez, se é o máximo de lucidez da pessoa, pelo contrário, ela vai entender tudo, ela vai entender a realidade da série X, da holomemória, e muito pelo contrário, ela não vai ficar alienada. A alienação é uma emoção, a emoção está supitando nela. Então, eu acho que se ela tem assim, aquele êxtase que eles chamam, uma exaltação, se ela fica alienada, para mim, isso aí já foi um arremedo de cosmoconsciência. Eu não vejo, na minha opinião, que isso seja, muito pelo contrário. A minha lâmpada está dando um efeito físico aqui. Espera aí que eu vou desligar, senão vai... Fica tranquilo. É a sincronicidade, viu? É um sinal de alguma coisa aí, viu? Eu diria que é um sinal de que você não está correto, que você está equivocado. E dá alienação mesmo. Ou de que está dando... Depois eu falo um pouquinho. Então, essa é a minha opinião. A outra coisa é com relação aos amparadores. Claro que os amparadores auxiliam nesse processo, mas tem aquela história, né? O amparador auxilia quem tem mérito. Aí a pergunta é, como é que está o nosso mérito evolutivo, nossa holomaturidade, né? Tudo isso que a conscienciologia fala, para a gente ter o amparador desse nível, que pode nos ajudar a ter uma cosmoconsciência. Pode ser a nível de extrapolacionismo, né? Um extrapolacionismo parapsíquico, ou não, se a pessoa já está num nível, não é um extrapolacionismo, ela já consegue fazer aquilo com frequência. Mas eu concordo, claro, deve ter amparador numa experiência tão transcendente dessa. Mas aí vale a pergunta, né? O que nós estamos fazendo para merecer um amparador desse nível? Naquele verbete lá da cosmoconsciência, né? O professor Waldo até cita alguns fatores, né, que predispõem à vivência da cosmoconsciência. Ele fala da vivência das centrais, aí é bem conscienciologia, a visão clara da conscienciologia. Ele fala aqui da vivência das centrais extrafísicas, do CIPRIEM, do ciclo de primaveras energéticas, o autocentramento consciencial, provocando a eutimia, o CPC, o Código Pessoal de Cosmoética, a Megagescom, a pangrafia, como a gente falou, a pangrafia ainda vem antes da cosmoconsciência. Como é que está a sua conta holocármica? Você já abriu a conta corrente policármica, por exemplo? Então, tem uma série de fatores, né, que a gente começa a trabalhar, isso tudo vai influir no nível da nossa maturidade, para ver até que ponto a gente tem maturidade para ter uma experiência dessa. Mas aquilo que eu falei no começo, se a gente também não pensa nisso, deixa só lá para frente, vai acontecer o mesmo caso da desperticidade. A gente nunca vai
vai pensar nessas experiências maiores. A gente vai ficar sempre, né, achando que isso não é para nós, nunca vamos ter, deixa quando eu estiver lá para frente, né? Então, eu acho que a gente deve buscar, como você mesmo comentou, né? A gente pode ter, eu vejo que a gente pode ter uma experiência dessa no nível evolutivo que a gente está. Como eu falei, se a gente está 40%, 50% serenismo, a gente pode ter uma expansão da consciência de 40% a 50%, por que não? Né? Então, é bem isso que você falou, acho que todo mundo pode ter mesmo. Eu vejo assim também. A mim, eu posso só comentar rapidamente? Você está falando aí, desculpa. Pode falar. Ah, sim, eu só queria comentar o seguinte, eu não sei a história lá do Richard Book, né, totalmente, mas o que eu sei é que ele se suicidou no fim da vida, né? Então, assim, é uma coisa interessante para a gente pensar, a pessoa que estudou a cosmoconsciência, se interessou pelo assunto, teve a vivência, entrou no Holopensene, fez essa saturação mental com o assunto de bom nível, o livro dele virou um clássico, e eu não sei exatamente quais foram as circunstâncias, mas eu sei que no final da vida ele entrou numa depressão e se matou. Então, assim, até a cosmoconsciência não é salvo-conduto para ninguém, porque é isso que o Amin estava comentando. Existe a extrapolação e existe o estado conquistado, né? A extrapolação, ela pode acontecer com várias pessoas. Eu, por exemplo, conheço várias pessoas, nesse tempo todo conversando, fora da conscienciologia, que já tiveram esse lampejo de cosmoconsciência e descreveram para mim exatamente o fenômeno como é, do jeito que ele é descrito por outros, né? Então, a pessoa teve o lampejo. Muitas vezes a pessoa fala assim, o professor meu do colégio chegou para a gente e falou assim, não tinha nada a ver, professor de física, nem estudava nada desse assunto, falou assim, olha, essa semana eu tive uma experiência interessantíssima. É como se eu tivesse a vida inteira, estava sentado, aí de repente, é como se eu tivesse a vida inteira olhando para uma cortina fechada na minha frente. De repente, alguém chega e abre a cortina, eu vejo tudo o que acontece por trás e a pessoa fecha a cortina no instante seguinte. E eu não lembro do que era, mas eu lembro daquela sensação de perceber que está tudo conectado, que está tudo certo, né, de felicidade imensa que isso dá. Então, assim, isso é um extravasamento, que é uma coisa que possivelmente ele não vai conseguir produzir de novo, né? Outra coisa, você, pelas suas vidas passadas, pela sua ficha evolutiva mais positiva, né? O Amin falou ali, você já está entrando no holokarma, às vezes você já está lá naquela fase da libertação, do grupo karma, né? Já está bem, já está mais solto, né? E aí, isso aí acontece você por uma questão sua, de trafor, né? Aquilo já é uma somatória dos seus trafores e você tem a predisposição para ter cosmoconsciências, no plural, né? Você tem esse fenômeno como uma predisposição. Então, dentro disso, eu vejo assim, existem gradações para todos os gostos, desde aquela que acontece quase por acidente até aquela que já é realmente uma condição da ficha evolutiva da pessoa. Era isso que eu queria comentar. Não sei se a Renata quer falar. Oi, boa tarde. Sim, eu acho que foi muito bom, muito boa colocação, professor Eduardo. Desculpa, gente, eu não colocar a câmera, que meu computador deu um problema também e estou sem câmera funcionando aqui. Eu quero botar 2 pontos aqui e dizer, eu acho que eu vou muito ao encontro ao que o professor Eduardo comentou agora, eu acho que pode haver gradação evolutiva, pode, mas eu acho que pode dar aí, sob alguns pontos, como ele falou, né? E eu tive, assim, eu queria primeiro uma curiosidade, eu não me aprofundei no verbete ali da cosmoconsciência, eu não li, e o professor Amin mencionou que há uma mudança ali na definição que ele colocou na nosso documento que ele partilhou com outro livro do professor Valdo, enfim, se teve alguma alteração ali, você havia me comentado ali da presença da vida tudologia, não sei se a definição da cosmoconsciência mesmo, qual ponto que foi alterado pelo professor Valdo, é uma curiosidade minha, e o outro ponto é
sobre a questão da Primener, mas acho que o próprio professor Amin mencionou que nesse verbete da cosmoconsciência que eu não li, né? Então, assim, eu fico muito em dúvida, né? Se em 2016 que eu tive uma situação muito estranha, esquisita, que eu já li e tentei me identificar com a Primener, se é similar ou igual, ou é dentro da cosmoconsciência, né? Ou, enfim, se puder desenvolver um pouquinho mais sobre isso, assim, eu agradeço. Eu sei mas é bem isso que o Eduardo falou. Eu acho que tem muitos desses fenômenos que têm traços de expansão da consciência. O Eduardo tinha citado a mega-euforização. E a Primenera, às vezes, ela dá mega-euforização, ela produz uma mega-euforização, né? Aquele ciclo, a primavera energética só, o ciclo mais ainda, né? Surpreende o ciclo de primaveras energéticas muito mais. Então, eu creio eu penso, né, que todas essas experiências, elas têm um nível de expansão da consciência. A mega-euforização, o Cipriene, né, são experiências, assim, avançadas. A pangrafia, por exemplo, deve também ter um nível de cosmoconsciência, de expansão da consciência. Agora, qual que é esse nível, como que a gente faz a aferição, aí é mais complexo. Eu acho que a pessoa que tem que, né, identificar como que é. Mas eu acho que é possível ter um nível de expansão, uma gradação. Você pode ter uma mini cosmoconsciência, uma média, uma maxi, uma mega, até chegar na magna, vamos dizer assim, uma experiência de cosmoconsciência de um serenão. Eu li um pouquinho, desculpa interromper a mim, professor Amin, eu li um pouquinho da Primenera, assim, e eu vi que, enfim, comigo, né, aconteceu por alguns meses e teve o ápice, assim, e da expansão, né, e aí eu não consigo identificar se está dentro da cosmoconsciência, talvez sim, né, e, claro, é mais voltado ao mental soma, né, então, enfim, é meio difícil da gente concluir alguma coisa também, né. É difícil, mas veja, analisa principalmente a sua lucidez, né? Compara a sua lucidez como que era, como que é o seu padrão natural, normal e como que estava a sua lucidez nesse período, né? Se você se percebia mais lúcida, né? Se você se percebia mais assim, a sua compreensão aumentou, né? A sua percepção, é claro que aumenta, né? Então, são parâmetros que você tem que comparar com o seu estado, vamos dizer, habitual, com a sua referência. Tá? Mas que é possível ter uma expansão da consciência, tanto na Primener, no Cipriene, na mega-euforização, eu penso que sim. Agora, quanto à definição, é só uma questão de detalhes. Eu posso até mostrar aqui para você. Eu agradeço, eu adoro detalhes, ainda mais vindo do Valdo. Eu gosto de entender as entrelinhas dele. Deixa eu compartilhar de novo aqui. Já está aparecendo aí para vocês? Já sim. Então, aqui é essa definição que ele atualizou lá no verbete cosmoconsciência. Você veja aqui no final, olha, ele fala, quando o ser lúcido sente a presença da tudologia, se torna único e coerente no fluxo ortopensênico das realidades e para-realidades. Agora aqui está a definição que está no Projeciologia. Condição ou percepção interior da consciência do cosmos, da vida e da ordem do universo, exultação, não é exaltação, é exultação intelectual e ética impossível de se descrever. Aqui, em vez de ética, ele já colocou aqui, exultação intelectual e cosmoética, impossível de se descrever. Quando a consciência sente a presença viva do universo, se torna uma com ele. E é aqui que ele acrescentou, quando o ser lúcido sente a presença viva da tudologia e se torna um, coerente e no fluxo ortopensênico, e ele acrescentou, das realidades e para-realidades, que não tinha nessa definição aqui. Tudo bem? Ótimo, obrigada. É só você ver no verbete, você procura lá na enciclopédia, o verbete Cosmoconsciência, e no livro Projeciologia tem essa definição, que é a mais antiga, né? Mas, a mim, eu acho que a essência das duas é mais ou menos a mesma, não é? Ele está falando a mesma coisa, né? Exatamente, a mesma coisa. Né?
a ideia mesmo, né? Ele acrescentou essa questão das realidades e para-realidades, né? Ele complementou alguma coisa, mas acho que ele mudou também o estilo dele de escrever, né? Que é um estilo mais técnico, usando a terminologia das logias, mas a essência do que ele quis dizer. Agora, sobre isso que a Renata falou, a mim, eu vejo assim dos fenômenos outros fenômenos da conscienciologia, talvez os que mais se aproximem e que gere às vezes confusão com a cosmoconsciência é a mega-euforização, né? Essa questão da cosmoconsciência, eu não sei se a gente pode chamar um fenômeno menor de cosmoconsciência, porque tem a mega-euforização, tem o samadhi, né, do yoga, né, o satori, o samadhi, e tem a cosmoconsciência. Então, parece a mesma coisa, mas existem diferenças, né, entre eles. Eu sei porque quando eu era mais novo, adolescente ainda, eu tinha vários desses fenômenos espontâneos na minha vida e eu comecei a estudar esses assuntos justamente para buscar uma resposta do que acontecia comigo. Comigo não foi através da projeção, foi através daquilo que é o samadhi, né, que é o chamado samadhi. Depois eu entendi. Só que eu vejo, a mim, que a cosmoconsciência que o professor Valdo trouxe, ela envolve uma questão mais de mental soma, de discernimento propriamente dito, que aí faz a diferença dos outros, sabe? A mega-euforização é um bem-estar, é uma expansão do seu bem-estar, das energias e etc, né? Mas quando entra o discernimento em si e a lucidez, e principalmente aquilo que ele coloca na definição, que é a cosmovisão, né? A cosmovisão faz você ver o ambiente maior e, principalmente, a interconexão entre essas várias coisas, né? Então, é por isso que ele fala que a sensação de que está tudo conectado, que está tudo interligado, que tudo tem uma razão de ser, essa cosmovisão dentro da cosmoconsciência é que talvez seja o diferencial desses outros fenômenos. Faz sentido. Só uma questão, eu fui muito breve aqui, a minha... Ah, tá. É porque ali na definição atual, né, ele fala exultação intelectual, né? E na anterior ele fala só exultação, nem sei se fala dessa forma, me perdoem. E exultação é imensa alegria, né? E aí faz sentido, assim, talvez a anterior se enrole um pouquinho com a Primener, né, com outros fenômenos, e a excitação intelectual é mais voltada, né, de fato, a cosmoconsciência voltada ao mental soma, né, com mais discernimento e tudo mais. Então, eu vi só essa diferença, mas foi muito breve para mim, assim. Depois eu vou atrás, vou ler um pouquinho mais. E grata aí pela ajuda. Nas duas, ele fala que é exultação intelectual. Na anterior, ele fala exultação intelectual e ética impossível de se descrever. Na atual, tá. Exultação intelectual e cosmoética impossível de se descrever. Tá, mas é bem parecido mesmo. Agora, essa questão aí da cosmovisão que o Eduardo comentou, eu acho que é dos pontos assim focais aqui dessa questão, né? E tem até uma pensata aqui no material aqui que foi enviado, eu estou procurando aqui, que ele fala dessa questão que a saída da egovisão para a cosmovisão é que, vamos dizer, está aqui, ó, se vocês olharem lá no material, é número 27. Vou compartilhar aqui. Só um esclarecimento, quando ele fala em tudologia, é o mesmo que cosmovisão, né? É dois termos iguais, segundo o que eu entendia do que ele falava, em tudologia e cosmovisão. O que vocês acham disso? Para mim, a tudologia é mais ainda, né? Tudo. É o cosmos, a cosmovisão, me dá a impressão que ele quis dizer que tudologia é tudo, né? Engloba, na minha opinião, engloba a cosmovisão. Não sei o que vocês acham. Mas vocês estão vendo aqui, ó, só estou compartilhando a questão que o Eduardo falou. No crescendo evolutivo, a morte pensada, caminhamos da monovisão egóica ou egovisão para a cosmovisão, da autovivência da cosmoconsciência multidimensional. Então, eu vejo que é bem isso mesmo, né? Esse caminhar da nossa monovisão, que está ligada ao nosso egão, o egovisão, para a gente ir ampliando a nossa visão até chegar a essa cosmovisão, acho que para mim é um caminho para a gente chegar nessa cosmoconsciência, né? Acho que é bem essa questão. Então, vale a pena a gente questionar, né? Nós ainda estamos com qual o percentual de egovisão que nós ainda temos,
ou seja, que ainda estamos centrados no nosso ego, e qual o percentual que nós já saímos dessa egovisão e estamos caminhando para a cosmovisão. Essa é uma pergunta que a gente pode fazer e dá até para, eu creio, avaliar com um consensograma. Por falar em consensograma, né, não sei se vocês sabem, né, acho que todo mundo já fez o consensograma, existe uma seção do consensograma que chama cosmoconsciencialidade, e ele chama lá de samadhi. A folha de avaliação chama samadhi, que é a palavra que o Eduardo falou, que é usada no hinduísmo, né? A palavra samadhi vamos dizer, poucas palavras, a cosmoconsciência lá que os hinduístas chamam. Então, você veja a importância que ele dá para essa questão, que ele colocou como uma folha de avaliação inteira do consensograma. E ele deu o nome de samadhi, né? E a seção está na seção de mental soma, claro, e está lá como cosmoconsciencialidade. Então, se você preencher o consensograma, já também dá uma ideia da sua egovisão e da sua cosmovisão, né? Inclusive, principalmente nessa seção aí, se vocês preencherem essa folha de avaliação aí, que chama Samadhi, também vai dar uma autoavaliação boa, né? Disso aí que o Eduardo falou, como é que está a sua egovisão e como é que está a sua cosmovisão. Mas quem mais gostaria de comentar aí? Como é que estamos de perguntas aí? Tem a Nilce agora, com a próxima. Oi, boa tarde, pessoal. Eu ia falar dessa folha, que é uma das folhas mais difíceis, né? Que geralmente as pessoas consideram mais difíceis de compreender. A folha em que a gente observa assim no conscienciograma que mais aparece trafal, né? As notas baixas por trafal. E daí, bom, então isso eu ia ressaltar realmente para vocês, acho que vale a pena dar uma olhada com mais profundidade nessa folha, e principalmente nas variáveis que estão embutidas nela. Agora, falando das variáveis, eu acho que uma questão fundamental é a cosmoética. Isso. E daí, ele tem ali a ortopensata de número 21, que ele traz assim, que a consciência apresenta boa intenção buscando a cosmoética, né? Se apresenta boa intenção buscando a cosmoética assistencial e está no rumo certo da vivência do parafenômeno evoluído da cosmoconsciência. Então, não é uma questão de querer ou de desenvolver o parapsiquismo, que também, né, tá envolvido, mas essa questão da vivência cosmoética. E na ortopensata 46, eu vejo um reforço disso quando ele fala do paradireito, como sendo a senha funcional para alcançar a condição da cosmoconsciência. O paradireito envolve, né, essa questão da cosmoética, mas essa compreensão mais profunda, né, do todo, de todos. Então, eu concordo que, assim, que é uma meta para a gente estar buscando, mas tem muitas outras coisas antes. Talvez, assim, um planejamento, não sei se daria para colocar um escalonamento do passo a passo, né? Para poder realmente ter uma cosmoconsciência mais plena. E também pensando assim, quando tem esses momentos assim relampegueantes, né, que chegou, que teve um momento e voltou, o que será que confluiu para isso? Será que foi um momento da consciência ali que ela estivesse plena dessa vivência cosmoética, paradireitológica, uma compreensão que abriu-se isso? Indagação, assim, né? Especulação. Não, eu acho que é bem isso mesmo, Nilson. Eu acho que é por aí mesmo, ele deixa bem claro. Até da definição ele fala da cosmoética, né? Na definição, se você pegar, ele fala da questão da cosmoética. Então, eu vejo que é muito difícil a pessoa atingir uma experiência dessa sem um alto nível de cosmoética, né? Fica até, vamos dizer, incoerente, né? Uma experiência tão avançada, uma pessoa que tem baixo nível de cosmoética,
fica muito estranho, né? Uma incoerência total. Então, eu vejo que é por aí. Eu também concordo que é uma questão assim gradativa, né? Como a gente está comentando lá com o César. Tem caso, né? O Eduardo conhece bem o caso do Ramana Maharishi, né? Que ele lá com 17, 18 anos, ele teve lá. Ele diz lá que teve, né? Mas o professor Valdo disse que esse Ramana Maharishi é do nosso grupo, né? Que ele é um dos poucos lá do hinduísmo que realmente teve experiências autênticas, né? E ele fala que ele é do nosso grupo. Então, ele com 17, 18 anos, ele teve essa experiência aí, mas é como você falou, Nilce, sabe lá o que confluiu para ele chegar nisso? E outra coisa, o que ele fez no passado também, em outras vidas, ele já deve ter mexido com isso muito para confluir nessa vida e ele ter uma experiência dessa com 17 anos, né? Então, assim, mas vamos dizer, trazendo no arroz com feijão, no nosso caso, eu vejo que é bem por aí mesmo que você falou, é uma gradação, a gente vai desenvolvendo nosso CPC aí de alto nível, vai melhorando a assistência. Eu também, até o César comentou a questão do amparo. O amparo só aparece se tiver interassistência, né? E ele fala também, o professor Waldo fala da interassistência. Então, se você tem uma experiência dessa, que para ser amparada, para ser um extrapolacionismo ou não, sem um nível de interassistência razoável, eu também vejo. Aí, se você não tem interassistência, está egóico, né? Se você está egóico, está na egovisão ainda. Então, na minha opinião, está longe. Então, eu concordo que é bem isso mesmo que você falou, né? Eu acho que é bem interessante. Eu vejo, no nosso caso, mesmo como uma coisa gradativa, que a gente vai desenvolvendo, mas eu só acho que a gente não pode ficar pensando nisso só muito lá para frente, como a gente fazia para a desperdiçar. Não vou nem pensar nisso, que isso aqui é só para daqui a milênios. Eu acho que a gente pode começar a pensar nisso e procurar trazer para a nossa realidade, né? Como eu falei, a TENEPS a gente não pensava, a desperdicidade a gente não pensava, a pangrafia a gente não pensava nisso. Então, eu acho que a gente pode começar a pensar no nível que nós estamos e nessa experiência, nem que ela seja uma mini expansão da consciência, ela seja uma mini cosmoconsciência. Então, agora, concordo totalmente com você, né? Isso aí que você falou, cosmoética, interassistência, isso aí, sem isso, não dá para ter uma experiência de alto nível. Agora, você que trabalha bastante com conscienciograma, né? Você já deu um retorno aqui sobre essa questão dessa folha de avaliação. Mas você tem, assim, na experiência que você vê lá na Conscius, como que você vê essa questão dessa folha de avaliação aí do Samadhi, na sua experiência? O que você viu lá? Então, o que eu vejo é assim, é uma dificuldade grande de interpretação das próprias questões pela falta de autocognição vivencial mesmo. É muito, né? E aí, assim, o que a gente sempre chama a atenção é para poder pensar na gradação e dissecar as variáveis para ver uma por uma. Porque aqui a gente falou da cosmoética, falou da cosmovisão, falou de algumas, mas tem muito mais. Se você pega ali na folha do conscienciograma, você vai tirar pelo menos umas 40, né, palavras que podem ser variáveis. Então, assim, é complexo, né, para poder começar a compreender cada um desses contextos. Eu concordo que realmente não é impossível, mas é importante que se veja as partes para poder chegar no todo. E é uma questão de um desenvolvimento realmente gradual. E cada um vai ter o seu momento, porque eu pode ter uma das variáveis que, para mim, está faltando mais, e para você aquilo já está resolvido. E aí, se a gente conseguisse fazer assim um plano dessa maneira, de verificar e de começar a trabalhar nesse sentido, aí vai num rumo mais certo, de poder alcançar, porque é uma questão de afinização pensênica, né? Para você chegar, não é, né, assim, tem que ter condição, não é que é proibido, mas se não tiver condição, não chega. E para chegar nessa condição, é um desenvolvimento agora. Se conseguir fazer isso com uma inteligência né, o que está me faltando mais, onde que tem que investir mais, indo por aí.
Não, eu acho que é isso mesmo, Nilson. O que eu só tinha colocado é para a gente também não colocar isso como um tabu inatingível. Mas Sim, bem sim. isso que você falou. Eu acho que tem que ir pensando nisso, tem que procurando ver o que falta, ter experiência. E tem um fator que pode parecer muito básico, mas ele cita, não me lembro se é no verbete ou se é no projeciologia. Dentre esses fatores, cosmoética, cosmovisão, né, tudo isso, uma expansão das ideias, a pessoa que é muito condicionada, descondicionamento. E ele fala também da intensificação das energias. Pode ser uma coisa muito... que o Eduardo comentou, que é como você atinge a mega euforização. Então, intensificação das energias também é um fator que influi nessa questão da cosmoconsciência. É bem básico, é bem assim, arroz com feijão, mas sem isso também não adianta você querer, né, ter uma experiência magna se você não consegue ter uma intensificação energética razoável. Não estou dizendo aquela mega, né, intensificação energética, mas ele coloca isso também como um passo para se atingir essa experiência. Mas é muito bom a mim você trazer esse tema, assim, né? Provocar isso. Eu acho Se a gente pensar mais nisso, eu acho que já valeu a pena, né, Eduardo? Tá. Eu acho, também, só para complementar aí, que assim, nós, estudantes da Conscienciologia, a gente passou um bom tempo sem pensar e sem estudar e sem nem considerar esses temas mais avançados, né? E você vê, foi um choque realmente quando o professor Valdo trouxe a ideia da TENEPS para todos, depois foi um choque quando ele começou a falar da dispersidade em 3 anos. Você vê como é que antigamente a gente nem considerava o professor Valdo desperto, ou seja, era uma coisa muito avançada, era uma teologia para a gente, né? E de repente todas essas barreiras elas caem, né? E não é que o limite da dispersidade mudou, o nosso entendimento é que ampliou. Então, a gente teve uma cosmovisão maior do que significava realmente a dispersidade, por exemplo, e que você não vira desperto de um dia para o outro, e isso é inalcançável, essa passagem. Mas, ao ir fazendo passos para ficar cada vez menos assediado, é possível. E até em 3 anos você consegue um bom nível de dispersidade. Claro, né? Cada um vai ser o seu. A dispersidade do serenão é diferente da dispersidade do desperto. A gente precisa pensar nisso, são níveis diferentes. Então, tudo isso aí, eu acho que a Conscienciologia a gente encarava de um jeito há um tempo atrás, e hoje em dia a gente encara com uma cosmovisão maior. Por isso, tudo que a gente chamava de mateologia antes, a gente está puxando para baixo. Ou a gente está nos elevando para cima também. É uma outra forma de ver. Eu penso bem assim, é bem isso que o Eduardo falou mesmo. Eu acho que a gente não pode mais ter assunto tabu na Conscienciologia, né? Senão a gente volta para o que era antes. Eu acho que a gente tem que enfrentar esses assuntos avançados, né? Mesmo que a gente só arranhando. Essa questão do tabu, da heresia, isso é pensamento religioso. Eu vejo hoje em dia assim, não tem nada, estudando Megacons, todos nós aqui, né? A gente já está estudando há um bom tempo. Não tem nada que a gente não possa pensar. Vamos estudar CL, você vai ser CL amanhã? Não. Mas o fato de eu estudar a CL, a cosmoconsciência, entender a estrutura disso, vai me ajudar a entender a estrutura da evoluciologia como um todo. E se eu entendo a estrutura da evoluciologia, eu sei como caminhar melhor na evolução. Tanto é que a gente pega muitas coisas do serenão, e apesar da gente saber que isso não é para mim agora, a gente usa isso como uma meta, né? Como um objetivo ali, como aquilo que você quer alcançar, ou seja, pelo menos a direção você sabe. A cosmoética é assim, né? Então, é basicamente isso aí. Desculpa aí ter falado, agora quem que está na fila aí? Mas eu estou dizendo, eu penso bem assim também. Mas quem é que queria perguntar aí? Agora é Clô. Oi, boa tarde a todos, boa tarde a mim. Assim, eu queria dividir com vocês, eu tive uma experiência, eu acho que nesse nível, uns 20 anos atrás, acho que foi extrapolacionismo, não acho que tinha maturidade até para isso, mas eu vinha de um momento, foi logo que eu iniciei em Conscienciologia, e eu vinha de um falecimento de um filho de 23 anos, então eu estava muito mexida, muito nos questionamentos, e estava investindo muito em projeção. E aí eu comecei a ter várias experiências projetivas e passei por todo aquele inicial de atravessar o braço, de puxar o pescoço, porque eu queria encontrar esse filho meu no extrafísico,
corpo, e consegui isso depois de 8 meses de muitas vivências. Mas um dos maiores questionamentos meus, isso é um outro assunto das projeções, mas um dos maiores questionamentos meus era assim, gente, eu lia, eu falava assim, mas eu sou um grão de areia nesse universo. E assim, eu não conseguia dar o devido valor à consciência que, na realidade, ela tem, não a mim própria, mas nós, como consciências, a importância que nós temos dentro desse universo todo. E numa ocasião em que eu estava assim, muito mexida, e esse questionamento sempre estava me batendo, e eu já estava nos movimentos porque, de projeções, e numa dessas noites, quando eu me percebo assim, porque eu percebia perfeitamente, eu já sabia quando eu ia projetar, e eu ia dormir, eu fiz uma série de cuidados, porque eu queria mesmo, era praticar a projeção. E aí, quando eu estou me vendo, era como se eu estivesse passando de um corpo para outro, foi muito interessante isso. Mas eu chego a um lugar aonde eu estou conectada com o universo. Eu posso pegar qualquer planeta na minha mão. E o que me vinha sempre na minha cabeça era assim, você faz parte disso tudo. A tua importância é a mesma daquele ali. Então, assim, foi uma vivência, gente, tão forte, mas tão forte, eu não tinha um pingo de emoção, eu tinha uma constatação, um esclarecimento do meu papel dentro desse todo. E o mais interessante que eu achei depois, eu até conversei muitas vezes com o professor Valdo, ele me fez uma série de perguntas em cima disso, mas quando eu voltei, a minha energia tinha mudado, vocês podem não acreditar. Eu fiquei 15 dias, é como se meu processo energético era outro. Ele era diferenciado, e todo mundo percebia que eu estava diferente, e eu estava na minha, quietinha, mas a minha energia ficou uns 15 dias assim, completamente diferente. E assim, você não tem que ter pressa, né? Você faz parte do todo, essa coisa de você estar integrada com o universo, isso para mim foi muito, mas muito claro quando eu voltei. Sem assim, tranquila, mas para mim foi uma extrapolação. Hoje, analisando depois de tudo isso, foi uma extrapolação, foi um esclarecimento para mim. Para mim foi assim, redirecionar minha proexis. Ela mudou a minha forma de olhar o universo, de olhar o mundo, e da minha posição dentro da própria conscienciologia, do trabalho que eu faço, enfim, de tudo isso, ela me redirecionou. E muito tranquila. Agora, o que me marcou profundamente foi essa diferença energética que eu fiquei, era como se eu tivesse tomado um banho de energia, assim, de primeiríssima linha, e aquilo permaneceu uns 15 dias comigo. Depois vai se diluindo, foi se diluindo. Então, assim, o professor Valdo, ele achava que era uma experiência de cosmoconsciência, que de repente aquilo aconteceu, como a Nilce mesmo falou, vários fatores combinaram, e assim, eu tinha um amparador, eu sempre falo que eu tenho um amparador bem porreta, entendeu? E aquilo aconteceu, por N razões que até agora eu não consigo identificar todas, mas que foi assim, de uma diferença fundamental na minha vida. Não, eu acho que, pelo que você relata aí, tem tudo para ser uma experiência de expansão da consciência, né? Mas só o fato de você ter aumentado a sua visão, você falou que teve uma visão ampliada, isso já é impressionante, foi uma coisa assim impressionante. Era como se eu olhasse assim a Lua e falasse, eu posso pegar a Lua na minha mão. Então, assim, era como essa sensação, essa percepção de integração, a minha, era uma coisa assim absurda. É como se a gente fizesse parte mesmo. Estamos vivendo, todos fazem parte, entendeu? Assim, para mim, pelo seu relato, eu vejo como uma expansão da consciência. Eu acho que é um nível de cosmoconsciência, sim. Agora, eu estou analisando de fora, né? Você que me deu a intensidade aí do fenômeno. Eu acho assim, eu acho que a gente tem vários caminhos para a gente chegar, né? Conforme a gente vai evoluindo, a gente vai agregando várias ferramentas, né?
mas isso é muito singular também, né? Eu acho que tem tudo a ver com o teu passado plurexistencial, tem tudo a ver com a teu proexis, do que você realmente tem que fazer. Então, eu acho, como a Nilce mesmo disse, tem muitas variáveis que influenciam nisso, né? Tem muita coisa que está coligada. Agora, para mim, pessoalmente, aquilo foi, assim, chancelar um processo, como primeiro, assim, liberar um filho de 20 e poucos anos que tinha ido embora, tinha dessomado, e realmente está assumindo outra coisa. Isso foi bem no início que eu entrei para a Conscienciologia, e faz 20 e poucos anos isso. Então, assim, aquilo me redirecionou, como pessoa mesmo, sabe? Foi como se eu tivesse girado um disco, sabe? Então, eu acho legal a gente estar trocando essas experiências, porque pode não ter sido. Mas, como eu conversei bastante com o professor Valdo, eu acho que isso é um exemplo legal para estar colocando numa aula tipo dessa, porque ele também tinha, assim, ele falou assim, Clô, você com certeza você teve uma experiência assim, você viveu isso. Aí ele me perguntou muitos detalhes, aí eu fui dando, etc. e tal para ele. Então, e por conta de todo esse exercício de projeção, eu tive inúmeros encontros extrafísicos, entendeu? Eu tenho quase que um livro pronto para sair eu tenho que formatar um livro, mas eu tenho muitos relatos de muitas vivências nesse nível de projeção, assim, não de cosmoconsciência, mas de estar no extrafísico, e estar checando, e estar olhando, e estar vendo, porque eu falei, não, tenho que entender essa coisa direito. Estamos aqui dentro do trabalho. Você relatar isso, porque isso mostra que é possível ter esse estado, né? Mesmo que seja, né, no nível evolutivo, mas você está relatando aí, foi uma expansão da consciência. Eu estava lembrando aqui que pela escala do estado da consciência contínua, né? Uhum. Lá no segundo estágio, que é logo no começo, que chama estágio do impacto, ele dá um impacto na vida da pessoa, que ela muda a direção da vida, ela acaba se decidindo pela inversão, reciclagem, ela é um estágio impactante, é logo no começo. E ele fala que esse impacto pode ser promovido por uma experiência de expansão do mental soma, uma projeção de mental soma. Veja, ele está falando lá no segundo estágio da escala do estado da consciência contínua. Então, porque essa coisa de ficar eufórica, eu não fiquei, entende? Eu fiquei tranquila, e eu falava, nossa, é possível, sabe assim, essa coisa assim, não, então a gente faz parte mesmo. Depois você volta, mas o que me trouxe, o que me chamou muita atenção foi a energia que eu voltei de lá, que ficou assim, uma coisa maravilhosa, quisera eu ter essa energia sempre. Não, o impacto que ele fala não é que você sente o impacto emocional, que isso é impactante na sua vida, isso impacta sim, na sua vida. Sim, sem dúvida. Bem isso que você relatou. Vale a pena depois, quem quiser, pode ler de novo. Chama Escala do Estado da Consciência Contínua, tem no Projeciologia, tem verbete também, Escala da Consciência Contínua, e veja lá o segundo estágio da escala, que é bem esse que você falou. E ele já fala disso, e vai ampliando, né? No segundo estágio, tem essa experiência de cosmoconsciência, de projeção de mental soma, e aí vai ampliando até chegar do sexto para o sétimo estágio, que é quando o serenão vira lá com o sexo livre. Mas é bem interessante seu relato, porque mostra que está aí. Eu não estava nessa coisa assim da degradação evolutiva, eu estava bem no início do princípio do começo. E focada, quer dizer, eu tinha um foco das projeções, eu estava bem focada. Então, assim, não era tão difícil fazer. Depois de 8 meses, eu passei quase um ano fazendo isso. Então, mas eu ainda não tinha a maturidade consciencial que eu tenho hoje em função do conhecimento que eu adquiri com a Conscienciologia. Mas eu acho que foi, assim, um fator decisivo para estar nesse caminho. Pode ter sido até uma extrapolação para você fixar mais, pode ser. Mas é bem interessante. Não, foi bem legal mesmo. Bem legal. Quem mais aqui que está na fila? Tem Sônia. Sou eu. Boa tarde, pessoal. O que eu queria contribuir aí com o debate, primeiro que hoje eu não sabia, né, desse trabalho, e hoje eu recebi o convite, e quando eu vi o tema, eu fiquei muito feliz, porque é algo que me instiga muito, e é nisso que eu quero compartilhar com vocês a experiência que eu tive. Eu acho que tudo que foi falado até aqui está tudo muito coerente, de encontro às minhas percepções, à minha própria vivência,
essa questão do julgamento externo. Você teria tido uma cosmoconsciência, a autocrítica também, até quanto a minha maturidade cosmoética e tudo mais foi capaz de me proporcionar uma experiência dessa. E quando aconteceu comigo foi em 2018, foi durante uma dinâmica da Mega Fraternidade em Brasília, e na data eu não sabia o que era. Eu tive a experiência, ela não foi espontânea, ela foi provocada ali pela Consciex. Ela perguntou se eu permitiria passar por um experimento. Aí eu afirmei que sim, poderíamos fazer, e foi essa experiência que eu tive. Algumas coisas que eu ouvi aqui hoje, né, sobre a tudologia, às vezes a pessoa fala, eu estava um pouco misturada com tudo. Eu acho que essa linha dessa mistura, na minha experiência, que eu não tive. Eu não tinha essa percepção do outro ou de mim. Eu era o outro e tudo era eu mesmo. Então, é uma fusão muito grande. O emocionalismo, ele não foi em termos de choro, mas era uma energia que era uma ectoplasmia na hora que saltava assim pelos olhos. Tive um tremor também no corpo e fiquei muito impactada com isso. Eu não sabia o que era e comecei a estudar, li muitos relatos, fui por projeciologia, outras coisas. E em todos os pontos eu identifiquei como sendo uma experiência de cosmoconsciência. Fui muito assim questionada se não era só uma expansão de consciência, uma projeção de mental soma, uma viagem, uma clarividência viajoura, e nada estava dentro daquilo que eu tinha vivenciado. E uma coisa que hoje me permite, com certa propriedade, afirmar que eu tive essa experiência, foi o que aconteceu após. Até então, foi em 2018, né? Eu estava fora do voluntariado, eu tive essa experiência, mexeu demais comigo, eu fiquei muito tempo para identificar o que era, e a partir disso, as minhas experiências elas foram muito diferentes das outras pessoas que eu tenho conversado, que eu tenho consultado. 9 meses depois disso, em 2019, eu tive uma entrevista com uma evolucióloga, visitei a minha parapsicoteca, acessei algumas informações de vidas passadas. Eu estive numa central extrafísica de energia por 2 vezes, fazendo exteriorizações guiadas e controladas, e também eu identifiquei uma personalidade-chave. A informação foi muito assim certeira, fui atrás, peguei biografia e eu me vi totalmente ali dentro. E quando vocês disseram do Richard Buck que se suicidou, a gente não sabe a razão, né, obviamente, mas eu posso dizer uma coisa. A convivência depois disso, ela ficou difícil no sentido de você não ser entendido. O pensamento, meu pensamento mudou muito, ele ficou muito mais rápido. Pré-cognição também, que eu vi aqui no material do AMI, acontece muito comigo. Às vezes a situação está desenrolando e eu já antevejo o sinal, e isso dá um certo incômodo, porque aquele livro da Malo, né, a Síndrome do Estrangeiro, isso então é assim, ao cubo. Você se sente muito diferente de tudo, e o grande paradoxo que eu vivo hoje em relação a essa experiência é: para quê? O que eu consigo fazer em termos de assistência com uma experiência dessa magnitude? Então, hoje, quando eu vi esse debate, eu achei assim maravilhoso, e eu estou gostando demais das informações e das trocas que a gente tem tido aqui. E agradeço a oportunidade. Assim, a experiência pessoal é difícil a gente dar um palpite, né? A experiência que você viveu, mas só você que vai saber, mas parece que foi uma expansão da consciência, mas assim, você tem que analisar até que ponto você mudou para melhor com essa experiência. Até que ponto você, vamos dizer, aumentou o nível da sua maturidade, da sua holomaturidade. Né? Até que ponto aumentou o nível da sua
visão, cosmovisão, né? Isso são parâmetros que você pode analisar. Eu acho que é difícil a gente dizer exatamente se foi ou não foi, mas acho que parece que você teve aí, nem que seja uma expansão, você teve. Agora, só lembrando, a cosmoconsciência é uma projeção de mental soma segundo a conscienciologia. Né? É bem isso. Exatamente. Mesmo. Eu tenho a experiência toda descrita, né, da data, mas são alguns detalhes que eu acho que não convém aqui agora. A minha sugestão é você escrever. Me permite tirar mais dados, né? Você escrever um artigo. Escreve um artigo da sua experiência e submete aí uma dessas revistas, a Revista Consciência, as outras revistas que tem aqui na Conscienciologia, que isso também ajuda, o revisor vai debater. Mas, Amin, eu estou há 1 ano e meio com um esboço disso preparado para escrever o artigo, e eu sempre esbarro nessa questão que vocês estavam falando no início. Nossa, você teve uma experiência de cosmoconsciência? E assim, eu até então, de hoje, eu não tinha visto ainda tanto material reunido com tantos pormenores como a gente está vendo aqui hoje. Eu não sentia vontade com o material que eu tinha até então. Quando você escreve um artigo científico, você pode colocar hipóteses. Então, você pode colocar como uma hipótese. Olha, uma hipótese que eu estou levantando aqui é que foi uma experiência de expansão da consciência, uma outra hipótese que chegou a ser uma cosmoconsciência plena, uma outra hipótese que o Eduardo comentou, uma mega-euforização. Então, é um artigo científico, ele está aí para ser discutido, debatido, né? Então, não tem problema você levantar hipóteses, você não precisa afirmar, olha, eu tive uma cosmoconsciência magna. Você pode estabelecer hipóteses, descreve a sua experiência, descreve as suas hipóteses e submete ao debate. Aí você vai receber feedbacks, né, dos leitores, dos próprios revisores, né? E é assim que se faz o estudo desses fenômenos difíceis. Né? Exatamente. É isso. Obrigada, viu? A mim, posso comentar rapidamente aí? Eu achei bem interessante isso que a Sônia trouxe, né? Na verdade, você não teve uma experiência, você teve várias, né? Então, é um pacote, né? É o holy pack de experiências, né? E isso, assim, eu vejo, e é uma hipótese também para você pensar, indica claramente que você já trabalhou com isso antes, né? Então, ninguém tem um pacote de experiências assim como a primeira vez. Né? Isso já vem sendo trabalhado. E, é claro, né, às vezes eu mesmo, né, o Amin, que eu sei também que ele é meu colega de passado, né, Amin? Às vezes, dependendo de onde você ressomou, das suas experiências de vidas passadas, a gente já trabalhou alguns aspectos que propiciam esse tipo específico de experiência, às vezes não outros, né? Mas é uma linha que você estudou. Aí eu só pergunto para você, assim, Sônia, já pensou, assim, se você tem uma cosmoconsciência aqui como consim, imagina a experiência que a gente pode ter tido, todos nós aqui na sala, na condição nossa de megacons como consciex. Já pensou numa cosmoconsciência de consciex com megacons? Aonde que isso chega? Né? Então, assim, por mais que a gente ache as nossas experiências o máximo, ainda é um pálido reflexo daquilo que você pode ter tido. E eu diria até que você provavelmente teve como consciex no auge da sua lucidez. Porque se aqui, com todo restringimento, pressão, físico, tudo mais, mesmo assim, a panela de pressão destampa um pouco, imagina ali que não tem impedimento nenhum. Né? Então, assim, isso aí não é nenhum tipo de privilégio, pelo contrário, é um tipo de responsabilidade, responsabilidade né? maior. Que, assim, e isso que o Amin falou é muito sério para você pensar. Uma das responsabilidades é colocar isso no papel, até para você mesma poder, possivelmente numa outra vida, servir como cápsula do tempo para você, né? Assim, do ponto que já chegou, o que você já teve, que vai formar o seu perfil. Eu só queria lembrar uma coisa também nesse assunto. Existe na mega-euforização, existe um verbete do Valdo muito interessante que chama dividendos da mega-euforização. Ou seja, o problema não é a experiência em si, aquele estado de bem-estar, não. O problema é o que você faz com isso depois. Sim. Então, esse verbete dividendos da mega-euforização, ele fala assim, olha, depois da experiência que você passou, o que você fez com isso? E uma das coisas que ele coloca é qual é a sua produção gesconográfica em cima da experiência, da vivência magna que você teve. Né? Isso para todos nós, né? Para a gente pensar.
Então, a vivência é uma coisa, o que depois você desenvolve, desenrola dela é outra, e às vezes é melhor do que a própria experiência. Eu acho que é bem isso. Isso aí que o Eduardo falou é bem importante mesmo, e isso é um dos diferenciais de todo esse pessoal do Oriente, né, Eduardo, que não escreveu quase nada. E além de não escrever, muitos até enrolaram, né? Mas, assim, vale a pena essa questão de escrever. E o Eduardo comentou uma coisa que me lembrou, né? Que, assim, muitos de nós podemos ter tido no extrafísico, quando éramos conscientes, uma expansão da consciência, por que não? Se você está de psicossoma, você pode se projetar de metalsoma até mais facilmente. Então, quando aqui a gente tem essa expansão, é uma recuperação de cosmocons. É uma hipótese. Que a gente pode ter uma recuperação de cons cósmico, da consciência cósmica. Então, uma recuperação de cosmocons. Então, como ele comentou, pode ter sido o seu caso, eu acho que pode ser o caso de muitas pessoas, né? Que aqui conseguem reaver esses cosmocons que provavelmente elas tiveram, ou em outras vidas, ou mesmo no período intermissível, quando eram conscientes. Então, vamos lá, quem está na fila aí? Contigo, René. Bom, boas tardes. Meu professor Amin está bem nessa direção que vocês levantaram agora do curso intermissivo. Eu não tenho uma lembrança clara, mas é um forte palpite, uma impressão de ter tido uma experiência de cosmoconsciência ou de expansão da consciência no curso intermissivo, e com um elemento específico que eu gostaria de ouvir de vocês também que vocês pensam. Parece que a gente entrar em contato com o cosmos, e o que eu estou chamando de cosmos? Sabe quando a gente vai ver, olha para o céu, vê as estrelas, vê aquelas imagens da NASA, aquela coisa, galáxias, essas coisas. Parece que, universalmente, isso gera uma expansão de consciência em algum nível. Porque eu vejo isso comigo, e eu vejo isso com as pessoas quando a gente vê coisas assim juntos. Eu fiz experiências assim com grupos de pacientes com dependência química, eu fiz isso com alunos de escola, eu fiz isso com amigos, e geralmente a gente vê essa sensação de algo maior se abrindo, se expandindo, quando a gente pensa no cosmos. E talvez não seja à toa que cosmoconsciência seja cosmoconsciência, né? Então, entendeu? E também quando a gente tem experiência, por exemplo, de absorver a energia do cosmos, como que isso dá uma expandida na forma da gente de experimentar, inclusive, as energias, né? Eu vi vocês aí nesse sentido, o que vocês pensaram sobre isso, que já estudaram? Eu vejo que isso aí que você falou é bem interessante e tem muitos relatos mesmo. Essa questão do universo, a palavra consciência cósmica vem disso mesmo, do cosmos, né? Que você tem uma visão cósmica, uma visão do cosmos, né? Mas eu acho que realmente expande essas questões aí astronômicas, essa questão dá uma expansão da consciência para quem está predisposto, né? Não é para todo mundo, não. Mas eu vejo que, assim, isso aí me faz lembrar daquelas excursões interplanetárias que o professor Walter falava, lá no período intermissivo, que elas são feitas exatamente para expandir a consciência. Às vezes a pessoa era tão bitolada, tão, né, fechada, que precisaria ter essas viagens interplanetárias, cósmicas, que é para a pessoa abrir, expandir a visão dela. Então, eu acho que muitos de nós, no período intermissivo, fizemos essas excursões interplanetárias e aquilo, de alguma forma, fica lá, né? Que é uma unidade de lucidez que ficou. E a gente expandiu. Né? Aquilo foi feito para a gente abrir, para a gente descondicionar, né? Para a gente expandir a consciência. Mas ficou marcado lá no nosso paracérebro. Né? E aqui a gente tem essa predisposição. Né? Você vê o cosmos, você traz, parece que vamos dizer, aquele cons lá que você tinha lá no extrafísico. Então, eu acho que isso aí é bem lembrado, foi bem interessante você ter comentado, né? E eu acho que acontece muito, principalmente conosco aqui, os intermissivistas, né? E principalmente pelos que passaram por esse, vamos dizer, desbloqueio, né? Dos condicionamentos que a para a excursão interplanetária produzia lá no curso intermissivo. Né? Não sei se alguém mais queria comentar sobre isso. Tem mais alguém aqui que se sente assim, que tem essa afinidade
de cosmos. Oi, Amin. Eu tenho muita afinidade com essa questão do cosmos também. Mas isso que você falou é bem interessante, né? Que a gente já deu uma estudada a respeito das excursões planetárias, né? Mas eu lembrei também que é muito comum que no passado existia muito estudo assim das estrelas, dos planetas, né? Então os nossos antigos gregos aí, né? Eles entendiam tudo através da questão cósmica, né? Então, acho que muitos de nós temos isso também internamente. Só que quando expande, ela pode lembrar dessas coisas que é do passado, né? Eu acho que não existia esses instrumentos cósmicos e nem que nós temos hoje, né? E eles conseguiam fazer essa leitura de uma forma muito didática e escreveram sobre isso, né? A Nilza está falando de mim, então, né, Nilza? Você está falando de mim. Com certeza, todos nós temos. Eu fui astrônomo em várias vidas, né? Na Grécia, lá na Babilônia, né? Teve uma vida lá na Grécia em que eu não só era astrônomo, como era um geógrafo, né? Estudava tudo, né? Estudei tudo. E eu era uma pessoa muito vaidosa. Eu me gabava de ter estudado, ter adquirido todo o conhecimento que existia no mundo passível, né, de ser conhecido. Aí, depois que eu dessomei, aí que eu fui ver que eu não sabia nada. Não sabia nada. O conhecimento da gente era muito pequenininho. Mas aí, depois, então, da dessoma, eu fui estudar a vida em outros planetas, né? E então, naquela época, quer dizer, uns 2.500 anos, eu já fiz isso lá no curso intermissivo, né? Estudei a vida em outros planetas, que isso foi uma espécie de um trabalho para expansão mesmo de consciência, né? Agora, isso estou falando, gente, eu tenho certeza que todos vocês devem ter experiências semelhantes aí no passado distante, inclusive. Né? O problema é que a gente tem a ilusão de que a evolução é uma linear, né? Então, há 2.500 anos a gente era muito primitivo e a gente veio melhorando. Não é assim. A evolução, infelizmente, é assim, né? Você dá 2 passos para frente, um para trás, 2 para frente, um para trás. Por isso que também creio que muitos de nós, talvez até todos, podem ter tido experiência cósmica, cosmoconsciência, projeção de mental soma em outras vidas. E, na minha opinião, o principal fator para você ter experiência hoje é a priorização. Você tem que priorizar e se dedicar. Fazendo isso, aparecer amparador aí, até serenão, interessado em chegar lá, para ele não custa nada, né? Dar um startzinho lá para a gente ter experiência, nem que seja com extrapolacionismo, para a gente daí abrir, né, novas possibilidades, isso não é difícil. O mais difícil é a gente priorizar e se dedicar o suficiente para abrir as possibilidades de ter experiência. É assim que eu vejo o fenômeno. Ok, Nilza, tudo bem? Tudo bem. Achei ótimo ele se colocar, que eu acho que é bem importante para todos nós, né? Entender um pouco disso aí. Eu também tenho muitas ideias, assim, quando faço, mas eu tenho que priorizar, ele deu um toque na minha priorização aí, viu? Então, eu acho que é por aí mesmo. Renê, você parece que estava com a mão levantada, você queria perguntar? Nessa direção aí, né, que a gente está falando de tanto das priorizações quanto essas coisas de perceber o cosmos, né? A impressão que eu tenho, inclusive com relação ao que a Sofia colocou no final do relato dela, parece que essas expansões de consciência, as cosmoconsciências, são vislumbres para a gente do que é a realidade, né, do cosmos, o que é o fluxo do cosmos, porque a gente vai batendo muita cabeça, né, assim, a gente vai tendo que descobrir o que é existir existindo. O nosso cérebro tem muitos processos automáticos, processo de sobrevivência, as interações mexem muito com as nossas emoções, e parece que quando a gente tem uma experiência dessas, é como se fosse uma bússola evolutiva para a gente entrar no fluxo do cosmos, né? Então, a gente vê, por exemplo, que competição é um negócio que já não fica pequeno perto do que é poder viver uma integração, do que é poder viver de forma conectada com tudo e com todos, né? E juntando com o que a gente está falando
antes do cosmos, acho que olhar para o cosmos dá essa impressão de que tem espaço para todo mundo, da harmonia, do fluxo, né? Eu acho que os amparadores também patrocinam experiências assim para ajudar a gente a alinhar a nossa intraconsciencialidade com o funcionamento do fluxo do cosmos. Bem, você sabe que eu acho que você tem razão. A gente perceber que a gente faz parte do todo é uma coisa importante, até para o processo de assistência da que a gente faz, né? É você sim, se ver fazendo parte de tudo, quer dizer, tudo faz parte de tudo, né? A verdade é essa. Não, eu acho que é isso mesmo, é uma experiência de integração, né? Por isso que até na definição ele fala, né? Você está integrado com o fluxo cósmico. Como se você não tivesse solto, você está entendendo? Tem uma razão para você estar ocupando o espaço que você ocupa. E a gente não se vê dessa forma, né? A gente se vê sozinho. E não é, você faz parte de um todo, né? Você tem uma razão para você ocupar aquele espaço que você está usando, né? E essa coisa da integração mesmo, né? E de como que a gente pode interagir através disso, né? A partir disso, dessa compreensão. Acho que isso aí é bem interessante. Até como o professor Valdo colocou na definição, você se sente unificado com o cosmos. Mas além disso, eu vejo também que essa experiência é a experiência que mais nos aproxima de nós, da consciência em si. É a experiência que nós nos percebemos como consciência. Que a gente está lá, mental soma, não tem mais os veículos, não tem mais as camadas. Então, eu vejo também que é uma experiência que você consegue entender a realidade última consciencial, intraconsciencial. É uma experiência que você se percebe como consciência. Quer dizer, é uma experiência, além de você se sentir integrado com tudo, você também percebe você como essa, vamos dizer, essa manifestação primordial, sei lá como é que chama. A gente, vamos dizer... Mas eu acho que tem essa importância de te integrar nesse universo, né? Mas eu vejo que não é só uma integração externa, é também uma integração interna. É intraconsciencial mesmo, não tem jeito. Parece que... Eu gostaria de colocar uma experiência minha que foi num campo de tenepsoduto. Foi, eu acho que no fórum do ano passado, de 2019, não lembro bem. Eu tive uma experiência muito forte nesse sentido, foi quando eu fui na frente do campo do EPICOM, né? Foi uma sensação de gratidão que me levou a um estado assim único também de integração assim com o cosmos. Isso foi muito interessante porque eu entrei no campo, quando eu levantei que estava deitada no campo lá, né? A sensação é que eu era muito grande, né? Assim, que tomava todo o espaço assim do campo que eu estava caminhando, porque é energoduto, né? Tenepsoduto, tu tinha que passar por um canal e ir até lá o outro campo, de um lado para o outro. E essa sensação era que eu estava expandida já, né? Então, quando eu cheguei lá no campo, depois que eu estava quase na metade do campo, né? Quando cheguei lá no campo, foi essa sensação de expansão. É uma coisa assim... Parece que congelou a Nilza. Mas vamos em frente. Parece que é o Ercílio, né? Queria perguntar ou não? Isso, é o Ercílio. Depois a gente volta, Nilza. Ercílio, por favor. Boa tarde, Abi. Vocês estão me ouvindo? Tá, né? E boa tarde a mim, boa tarde aí, Eduardo, boa tarde a todos. É muito interessante, né? A gente está discutindo esses temas. Eu acho que nós, como intermissivistas, nós temos uma responsabilidade maior para poder a gente estar debatendo esses temas, né? Eu vejo assim que a gente precisa tratar esses temas de forma mais natural, a gente precisa diminuir esse termo mais mateológico que a gente utiliza ainda para lidar com esses temas, né? Eu acho que quando a gente vai chegando na conscienciologia, quando a gente chega, a gente começa vai entrando em contato, a gente começa a trabalhar a perda do medo da morte, né? A gente vai considerando a multidimensionalidade, e a partir dessa consideração da multidimensionalidade, a gente vai vendo a interferência, né,
extrafísica na nossa manifestação aqui, e a nossa interferência também no processo extrafísico, né? Depois a gente vai vendo o processo, a importância do parapsiquismo, vai vendo aí a questão também da interassistência, da cosmoética, e as coisas vão se tornando cada vez mais, profundas, né? Elas vão aprofundando. Então, eu acho que é muito bom, né, aqui na Megacons, o Eduardo trazer esses temas para a gente debater, para a gente se aproximar mais, e muita gente tem experiência já nesse sentido, né? Mas muita gente, às vezes, fica com medo de falar, para achar que... Né, eu acho que essa coisa ela precisa ser mais natural, até para a gente... Eu não sei o que é que você acha, Emília, nessa condição aí, e da nossa própria responsabilidade com tudo isso, né? A gente está saindo desse processo egóico, né? Desse processo dessa egovisão para essa cosmovisão, e então a gente precisa dessa caminhada. A gente precisa enfrentar esse gap, né? Eu acho que nós, inclusive, nós somos aqui os representantes intrafísicos das consciências que estão trabalhando nesse sentido do processo evolutivo, né? Eu não sei o que você acha, Nick. Não, acho que é isso mesmo. Caiu a minha internet, desculpa, pessoal, aí eu estava falando e caiu a internet, tudo bem. Nilson, deixa só o Amin continuar aí no fluxo, né? A gente volta depois, Nilson, mas eu vi isso mesmo, Ercílio. É que a gente falou no começo, a gente tem que abordar esses temas de uma forma natural, sem tabus, né? Sem assim, colocar um certo endeusamento nesses temas, que é só para grandes seres e só grandes iniciados. Então, eu acho que você tem razão, que a gente tem que abordar isso de maneira mais natural, e uma forma também de nós intermissivistas temos essa responsabilidade de tirar esses resquícios místicos que provavelmente nós mesmos colocamos no passado, né? Como o Eduardo tinha comentado, provavelmente a gente já mexeu com isso, né? Em outras vidas, mas a gente sempre envolveu essas questões em coisas aí de iniciação, de esotéricas e tudo mais. Então, é nossa função agora a gente trazer isso de maneira mais natural, como você colocou, e divulgar, vamos dizer, falar disso, mas de uma abordagem agora diferente, que é a abordagem mais racional da Conscienciologia, né? Então, eu vejo bem esse crescendo aí que você falou, que acontece, está acontecendo, né, permanentemente, porque senão a gente ia ficar estacionado, né? Ia ficar sempre no mesmo lugar, com as mesmas ideias, ainda ficar só lendo o livro que o professor Valdo escreveu, e a gente não sai disso, né? Então, eu concordo com isso aí que você trouxe bem. Não sei se mais alguém gostaria de comentar. Eu posso falar alguma coisa? É que eu entendi agora com essas ideias todas aí e o processo da continuidade, é que eu fui me entender o meu próprio processo, sabe? Eu penso assim, que é um interesse que eu tenho por astronomia, por acompanhamento que eu estudo, eu sou geóloga, né? Então eu trabalho já com o planeta Terra. E tenho muito interesse no sistema solar, eu fui estudando, dei palestras, aulas sobre isso, e vai não crescendo, e meu interesse é muito grande. Inclusive, até uma certa relação com extraterrestres, mas aí eu ficava pensando assim, que eu era muito diferente com essas ideias, então eu ficava quieta. Eu não, sabe, a gente fica miudinho, assim, nunca falei, agora eu acho que eu me sinto à vontade de dizer que é o que eu penso, assim, que vem na cabeça, que para mim foi um processo de atualização, né, que isso deve ter feito no passado, ter estudado, e agora estou me atualizando dentro dessa área de astronomia, energias, né, e tudo mais. Algumas extrapolações eu tenho, assim, durante a TENEPS, assim, desde quando eu comecei, principalmente com a TENEPS planetária. Com a TENEPS planetária, assim, não é sempre, mas a primeira vez eu fiquei muito surpresa com um nível de energia, de expansão, de visão, e eu consegui ver aquilo como uma coisa natural, dada
aos meus interesses, né, em relação ao próprio universo, né, de visualizar, de ver alguns dos extraterrestres, algum ET, alguma coisa assim, mas não conseguia fazer essa ligação. Então, eu meio que agora me achei dentro de algumas dificuldades que eu tinha de entendimento, né, inclusive me atualiza, né, dentro desse processo. Eu achei muito interessante, né, essa hipótese de que termos sido, né, desde há muito tempo, né, já dentro dessa área de conhecimento, com vai e vem, né, me lembro que essa vida eu tive que desbloquear até a projeção, que ela estava bloqueada, né? Então, foi a partir da conscienciologia, né? E foi muito legal. Até o Eduardo comentou que é muito pouco provável que a gente está se interessando por esses temas agora, nessa vida, né? Como são temas que sempre existiram, né? É praticamente impossível que não, agora que eu estou despertando para isso. Então, é bem provável que a gente tenha mexido com isso. Mas você também me comentou, eu me lembrei, você falou da TENEPS, né? Até no começo do debate eu falei de uma experiência que eu tive na TENEPS, mas eu vi muita gente falando que tem expansão da consciência na TENEPS, né? Bom, aí também já está ali acoplada com o amparador, já está no estado de descoincidência, né? Tem algumas condições que estão mais, assim, vamos dizer, otimizadas, né, para ela ter essa expansão. Mas eu já vi muitos relatos de pessoas que durante a TENEPS ou no final da TENEPS, que elas têm essa questão da expansão da consciência e tem, assim, algumas têm visões do cosmos, têm visões de extraterrestres e tudo mais. Eu acho que tudo isso são indicadores para a gente estudar, né? Eu acho que tem a ver com a expansão da consciência, mas como isso tudo é muito amplo, muito vasto, né? A gente tem que ter experiência, tem que analisar, tem que estudar, como o Eduardo comentou, tem que escrever para a gente ir, né, depurando todas essas experiências. Mas eu acho que a TENEPS é um campo muito bom para a gente ter essas vivências de expansão. Quem mais agora? Na sequência aqui tem o Tiago. Oi, estão a ouvir? Então, eu gostava de várias coisas aqui que me saltam para falar. Uma delas, e a primeira, é o princípio da descrença. Todos os autores que falam sobre este tema da cosmoconsciência, todos eles, sem exceção, o professor Valdo também, enfatizam muito o princípio da descrença, porque isto é tão fora de tudo o que estamos habituados, que todos eles enfatizam que não acreditam em nada. Isto não dá para explicar, não há palavras. O princípio da descrença é precisamente isto, precisamos de experimentar para saber o que é a cosmoconsciência, e acho que é um ponto que, segundo tenho visto até com outros autores, todos eles vão lá bater. E curioso, também estavam a falar na parte do cosmos, inclusivamente tenho visto quem já teve essa experiência da cosmoconsciência vê o cosmos como, comparando o universo como o balão, apenas a película do balão, e o cosmos é tudo o que está à volta. Tudo, a experiência da cosmoconsciência põe o universo como uma percentagem muito pequenina disso, ou seja, a cosmoconsciência expande muito mais o universo do que aquilo de que nós falamos, não é? Já não estamos a falar de galáxias, nem de planetas, é algo muito, muito, muito superior. Isso também é surpreendente ver essas descrições, ou pseudo-descrições, porque na verdade é tão fora do que estamos habituados. E isso também era interessante. E a metodologia também, porque falar da metodologia é um pouco isso também. A metodologia é muito mais do que o universo visível e físico, é todas as dimensões intra- e extrafísicas, e pronto, era só para fazer também esse cotejo. Ok, é bem interessante.
Isso aí que você está colocando, a gente nunca pode esquecer o princípio da descrença, é bem lembrado. E essa experiência, mais do que nunca, não dá para acreditar nos outros, né? Se você não experimentar, não vai adiantar, a gente vai ficar falando aqui muitas horas, e se a pessoa não experimentar, não adianta. Mas, por outro lado, também a gente tem que debater, tem que falar alguma coisa, né? Porque senão a gente não consegue, né, nem se comunicar. Não, claro, e falar é essencial, e é o que vai, é a semente de nós procurarmos essa experiência, porque é uma experiência que é obtida pela vontade, pela nossa volição, sem dúvida, porque pode haver extrapolacionismos, mas a cosmoconsciência é obtida pela nossa vontade. Isto, aliás, não estou a falar por mim, estou a falar pelo que tenho lido de vários autores, e é sempre por aqui, é sempre pela nossa vontade, e daí estes debates serem tão importantes. Não, é bem interessante, vale a pena. Sim. E eu só queria lembrar uma coisa, tem muitas pessoas que têm essa experiência que ainda colocam que a cosmoconsciência não é o máximo, que ainda tem uma experiência que eles chamam de iluminação, né? O Eduardo conhece bem. Essa iluminação engloba a consciência cósmica. A cosmoconsciência ainda está abaixo desse nível que eles consideram, que está até além do cosmos, vamos assim dizer. A consciência percebe, tem a visão cósmica, mas ela ainda está acima disso. Ou seja, eles ainda consideram que a cosmoconsciência não é a experiência máxima, né? Existe ainda mais do que isso. Mas isso tudo, como você falou, é para a gente experimentar, né? Ainda estamos aqui tentando, né, ter essas experiências. E aí, Eduardo? Ok, a minha, assim, a gente chegou no nosso tempo, né? Você gostaria de fazer um encerramento, falar alguma coisa? Fica à vontade. Não, eu só queria aí agradecer aí a presença de todos. Eu gostei bastante, eu acho que o debate foi bem enriquecedor, né? Eu não tenho a pretensão de dar aula sobre esse assunto, eu acho que todo mundo contribuiu aí e enriqueceu bastante com as suas experiências, com seus comentários. Então, eu achei bem útil, bem proveitoso. E como a gente falou no começo, eu acho que a gente tem que debater mesmo esses temas para a gente ver se sai um pouco desse nível que a gente está, né? Mas eu agradeço aí o convite do Eduardo e agradeço aí a presença de todos vocês também. Ok, pessoal, a gente sempre termina, né, fazendo um resumo, uma síntese, né? E o que me chamou a atenção aqui foi, primeiro, que a cosmoconsciência, ela é descrita pelo professor Valdo como um parafenômeno. E como um parafenômeno, ele precisa ser aplicado e ser utilizado, né? Então, talvez uma coisa que a gente tenha falado que seja uma síntese é o seguinte: após a cosmoconsciência, o que você fez com isso? E aí eu vou ler aqui a pergunta que tem no conscienciograma, que eu achei bem interessante, nessa folha lá do Samadhi, que é a pergunta 800, a questão 800. E vocês sabem que a última pergunta da folha é a que dá a nota máxima, né? Aquela que a pessoa tem como meta para alcançar. Então, ela fala assim: uma consim que emprega correta e cosmoeticamente a cosmomaturidade. Nota 20 com louvor nesse item. Então, o objetivo da cosmoconsciência não é ela por si, mas é a gente chegar nessa condição de maturidade maior, né? Então, pessoal, eu desejo a todos aí uma nota 20 com louvor nesse item e uma ótima semana e até sábado que vem. Sim.